galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas oportunidades que estão acontecendo aí no mercado, talvez algumas coisas que você ainda não conseguiu visualizar e é por isso que muitas vezes você não consegue ganhar dinheiro com investimentos. Se você tá ganhando dinheiro com investimentos, maravilha! Só que ganhar um pouco mais sempre é bom, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como algumas janelas de oportunidades em vários investimentos estão para acontecer e não é só eu que estou visualizando isso, existem vários analistas que já estão falando sobre isso e eu vou mostrar isso aqui para você de uma forma bem fácil de você entender. Antes desse vídeo começar, eu quero saber uma coisa, como assunto aqui, o tema principal é oportunidade, eu quero saber se você está ganhando dinheiro aí com seus investimentos. Se você está ganhando dinheiro com seus investimentos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, cripto, comenta aqui, estou ganhando. Se você não está ganhando ou se você ainda não investe, comenta, não estou ganhando ou ainda não invisto. Eu quero saber quem que acompanha aqui o canal que realmente está tendo resultado com investimentos e quem ainda está na corda bamba, às vezes está estudando, mas ainda não tomou a atitude de fazer os seus investimentos ou está investindo de maneira errada e está perdendo dinheiro. Então comenta aqui antes da gente começar esse vídeo. Para quem já é de casa, sabe também que aqui de segunda-feira a gente tem live 7h30 da noite, então toda segunda entra aqui no YouTube que 7h30 da noite a gente tem live exclusiva aqui com conteúdos exclusivos para vocês e se inscreve nesse canal ativando esse nível de notificações para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Pra gente começar esse vídeo, eu quero que você olhe para esse gráfico aqui, ó, o IFIX, que é o gráfico dos principais fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Se a gente pegar o gráfico aqui e for metrificar o que aconteceu no IFIX ou com a rentabilidade da média dos fundos imobiliários, a gente pode ver que a gente teve um mínimo aqui, né, de 2.744 pontos ali, basicamente em março, e aí até setembro, cara, a gente teve uma alta de mais de 17%, né, 18%, quase 19%. Então teve muita gente que conseguiu pegar essa alta dos fundos imobiliários, muita gente que já acompanhava aqui o canal, muitos alunos pegaram essa alta nos fundos imobiliários, porque a gente sabe que o mercado se antecipa às coisas que vão acontecer. Então muita gente fica esperando a taxa Selic cair para ir lá e fazer um investimento em renda variável, espera as taxas começarem a cair para ir lá e fazer um investimento em ações, só que o mercado se antecipa. A gente sabe que os ciclos da economia eles vão acontecendo, então antes deles acontecerem, a gente identifica o que vai acontecer e a gente investe antes dessas altas. E aí a gente consegue participar de uma valorização muito grande. Então muita gente já pegou essa alta aqui dos fundos imobiliários, só que muita gente já entrou na alta também. E se a gente pegar aqui, ó, de setembro aqui, acho que foi o pico máximo, 3.240 pontos do IFIX. Até aqui, mais ou menos, o dia 30 de outubro, a gente pode ver que teve uma queda de 2,20. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, se a gente pegar de setembro pra cá, a gente teve uma queda aí de 1,28. E aí tem muita gente que tá me perguntando, Lucas, por que os fundos imobiliários estão caindo? Cara, a Selic caiu, todo mundo tava falando que os fundos imobiliários iam subir muito. Será que eu já perdi essa alta e agora já vai começar a cair de novo? Ou será que ainda tem espaço para valorização? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que, na minha opinião, são janelas de oportunidade. Lembrando que isso aqui não é nenhuma indicação, mas eu quero mostrar esse conteúdo aqui para você, porque muitas vezes você fica só preso a indicadores, você fica presa somente a conteúdos que você vê falando de uma coisa ou de outra, mas você precisa começar a entender de fato como que funciona os ciclos da economia, por que os fundos, as ações, por que os investimentos sobem, por que eles caem. Então eu resumi isso aqui de uma forma bem fácil de você entender e vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda, tá? Você não pode comparar fundos imobiliários com renda fixa e nem fundos imobiliários com ações. Cada investimento serve para um objetivo específico. Todo o dinheiro que você tem, que você deseja usar no curto prazo, você tem um objetivo específico para ele, você nunca vai colocar em ações e nem em fundos imobiliários. Você vai colocar em renda fixa. Então, para esse tipo de objetivo, aquilo que você quer fazer, por exemplo, quer fazer uma viagem, quer comprar um carro, quer dar uma entrada no apartamento, esse dinheiro vai estar sempre destinado à renda fixa. Então, não fique comparando renda fixa com fundos imobiliários ou fundos imobiliários com ações, porque são investimentos completamente diferentes. E comparar fundos imobiliários com ações também não faz nenhum sentido, porque o foco dos fundos imobiliários não é ter uma grande valorização, é você receber aluguéis mensalmente. Então, ações, existem ações de crescimento e ações de dividendos. E fundos imobiliários, não existe um fundo imobiliário de crescimento. Existem os fundos high yield, que eles podem pagar um yield maior e podem ter uma valorização nas cotas, mas não é esse o objetivo dos fundos imobiliários. Então, se você está investindo em fundos imobiliários buscando valorização, saiba que isso pode acontecer e se acontecer é até um bônus, mas não é o foco dos fundos imobiliários. No longo prazo, você tem sim as cotas sendo reajustadas pela inflação, pelo IGPM, mas você não pode ficar contando com as valorizações dessas cotas, porque o seu objetivo não é ficar comprando fundo imobiliário para vender, é você comprar bons fundos imobiliários e ir recebendo aluguel todos os meses. E por que os fundos imobiliários eles não são ativos de crescimento? Porque diferente das ações, onde existem ações de crescimento, que quando as
empresas dão lucro, elas pegam esse lucro, reinvestem nela mesma e ela consegue crescer, por lei os fundos imobiliários precisam distribuir pelo menos 95% dos seus lucros em forma de rendimento. Então o fundo imobiliário ele não pega o dinheiro que ele teve ali dos inquilinos e ele reinveste nele mesmo. A única forma de ele crescer é ele emitindo novas cotas ao mercado e aí sim o fundo consegue pegar o dinheiro e fazer alguma coisa. Então a cota a valorizar fica muito dependente do valor de negociação ou quanto os investidores estão dispostos a pagar por aquelas cotas no momento, ou o valor patrimonial do fundo ir crescendo ao longo do tempo e as cotas também ir aumentando devido ao otimismo dos investidores em relação àquele ativo. Mas é totalmente diferente das ações, onde existem ações específicas que você pode comprar por 10, depois vender por 50, 70 reais e até aquelas ações que são ações específicas de crescimento. Vou deixar uma dica aqui para você desse livro que eu tô lendo aqui, ó, Fundos de Investimento Imobiliário, do Rony Antoni Mendes. Cara, um dos melhores livros sobre fundos imobiliários que eu já li, tá? Eu vou deixar um link para você comprar esse livro aqui direto pela minha indicação, porque você comprando esse livro aqui com a minha indicação, eu também ganho um pouquinho, então você também ajuda aqui o canal. Mas, cara, esse livro aqui é muito interessante para você que quer aprender sobre fundos imobiliários. Ele fala desde a parte mais técnica, desde a parte mais prática, então eu tô curtindo bastante. Depois vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Mas, enfim, entrando aqui no ponto mais objetivo do nosso vídeo. Por que que eu, Lucas, acredito que ainda existem oportunidades no mercado? Por que que eu ainda acredito que os fundos imobiliários podem valorizar e muito? E mesmo isso aqui não sendo uma indicação, é um vídeo para abrir a sua mente para você conseguir identificar algumas oportunidades. O primeiro ponto que eu quero que vocês acompanhem comigo é essa notícia aqui. Janela de oportunidades em FIIs se aproxima de XP sobre reavaliação de imóveis. Quem pode se valorizar? E aqui embaixo começa a matéria. Gestores enxergam que os FIIs de shoppings possuem maior potencial de valorização após reavaliação do patrimônio. Uma coisa que é muito fora do radar, que eu vejo pouca pessoa comentando, é sobre a reavaliação dos imóveis dos fundos de tijolo. Para você entender isso aqui de uma maneira mais fácil, pensa que você comprou um imóvel aí no seu bairro, você já está morando e você pagou um preço específico sobre ele. Você concorda comigo que se daqui a pouco construírem um shopping, um mercado grande, uma faculdade, o seu imóvel vai valorizar? Isso acontece da mesma forma com os fundos imobiliários de tijolo. Só que toda vez que a gente olha o P sobre VP, que é aquele indicador que mostra o preço sobre o valor patrimonial do fundo, se a gente fica preso somente àquele indicador e esquece da qualidade dos imóveis, a gente deixa de realmente olhar para a qualidade do ativo e foca somente no indicador. Então o que está acontecendo? Por que eu trouxe essa matéria aqui para vocês? Porque pelo menos uma vez no ano, esses imóveis eles são reavaliados e isso aí pode mostrar que aquele fundo imobiliário que você investiu, ou ele pode estar muito mais descontado do que você imagina, ou ele pode estar até mais valorizado do que o preço que você realmente pagou. Então essa matéria aqui, ela fala um pouquinho mais sobre a avaliação que já foi feita no XPML11, um fundo de shoppings que eu comento bastante aqui com vocês. Por exemplo, ó, o FII XPML11 e o fundo The One já realizaram a reavaliação patrimonial em 2023 e reforçaram a tese da analista. Nos dois casos, o procedimento elevou o preço justo dos imóveis dos fundos em 13%. O que aconteceu? Antes, o XPML11 tinha um valor patrimonial, ou seja, tudo que o fundo tinha de imóveis ali tinha um valor patrimonial. Por exemplo, 3 bilhões de reais custavam todos os shoppings desse fundo. E aí, eles davam o preço sobre o valor patrimonial para você entender se você estava comprando ou vendendo o fundo no preço justo. E olha só, a gente analisando aqui o relatório do XPML11. Você pode ver que essa reavaliação do ativo ela aconteceu ali em maio de 2023. Então, exemplo, ó, a gente tem aqui na corzinha azul o valor de mercado, né, o preço da cota, e na cor azul escura o valor patrimonial. Lá em maio de 2023, as pessoas estavam pagando R$101 a cada cota do XPML11, mas o valor patrimonial que o fundo realmente estava valendo era de 98, ou seja, estava com P sobre VP de 0,98. Então, as pessoas estavam pagando um pouquinho a mais, ou acreditando que estavam pagando um pouquinho a mais pelo preço que o fundo realmente valia. E aí foi feita essa reavaliação nos imóveis do fundo e eles notaram que o XPML11 tinha os imóveis valorizando. E aí o preço sobre valor patrimonial subiu. O valor patrimonial foi para 115 e o preço da cota foi para 105. Então, mesmo quem estava comprando o preço a 101 estava comprando um ativo com desconto. Isso aí pode estar acontecendo com os fundos que você já tem em carteira, porque uma vez ao ano essa reavaliação dos imóveis acontece e aí pode ser que o seu fundo esteja ou com
mais desconto do que aquilo que você achou, ou pode estar até mais valorizado do que aquilo que você achou, mas enfim, é um momento que você pode identificar ou uma oportunidade naqueles ativos que você já tem na carteira, ou você realmente rebalancear para entender o que está acontecendo. Mas a exemplo aqui do XPML11, o fundo valorizou aí cerca de 13%. Então, para a gente não ficar só analisando o indicador, a gente tem que entender a qualidade dos imóveis e entender essas janelas de oportunidade. Porque, por exemplo, já existe um incentivo de final de ano que as compras, as vendas do final de ano em shoppings e no varejo total, elas aumentem por conta das festas de finais de ano. Então, só por esse incentivo de consumo, os fundos de shopping, como por exemplo o XPML11, já tem um potencial de valorização muito maior, porque as vendas aumentando, o fundo também recebe mais dinheiro e ele também pode entregar um dividendo maior. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Lembra que no começo do vídeo eu mostrei para vocês que a gente teve aqui basicamente uma queda de 2%, 1,69% para ser mais exato, de setembro de 2023 a novembro de 2023? Existem alguns aspectos que estão influenciando diretamente nisso. Porém, quem entrou aqui ali em março e pegou essa alta, acreditava que, cara, os fundos imobiliários já subiram muito, já começou a ficar caro, tinha muita gente já reclamando porque não estava conseguindo comprar fundo com desconto, e agora os fundos começaram a cair novamente. E eu vou passar para vocês aqui alguns dos motivos pelos quais isso está acontecendo, só que é nesse momento que eu quero que você identifique isso aqui que está acontecendo, que muita gente não está prestando atenção. Olha só, se a gente pegar vários fundos imobiliários aqui, que são bem conhecidos e fundos de galpões logísticos, a gente pode ver que mesmo com essa alta de praticamente aí 18% desde que o Banco Central anunciou que a Selic ia começar a cair, os fundos ainda estão sendo negociados ao seu preço justo ou até abaixo do seu valor patrimonial. Lembra daquela regrinha do P sobre VP? Pega o preço e o valor patrimonial do fundo, divide um pelo outro. Se estiver acima de 1, está ficando caro. Se estiver abaixo de 1, está com desconto. Se estiver igual a 1, está no seu preço justo. Então eu peguei alguns fundos aqui, ó. LVBI11, um bom fundo logístico, está sendo negociado no seu preço justo. VISC11, um fundo de shoppings, também P sobre VP de 1,01, muito próximo do seu preço justo, praticamente no seu preço justo. KNR11, um fundo híbrido que mescla tanto logística quanto escritórios comerciais, P sobre VP de 1,01. BRCO11, um dos melhores fundos imobiliários de galpões logísticos, na verdade o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos da nossa carteira pública de fundos imobiliários aqui do canal, também sendo negociado próximo ao seu preço justo. GGRC11, também um fundo imobiliário que tem vários inquilinos muito grandes, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, 0,99. Por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque há poucos meses atrás, em setembro, quando o IFIX chegou ali no seu teto máximo, muita gente já estava olhando para o preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários de tijolo e já estava reclamando que estava ficando caro. Então, esses mesmos fundos, você encontrava P sobre VP de 1,3, 1,4, 1,5, já tinha fundo que estava sendo negociado próximo aí a 1,07, ou seja, já estava muito mais alavancado. E agora, por conta de várias coisas que eu vou comentar com vocês aqui na sequência, o mercado está dando uma nova oportunidade de você comprar mais cotas a um preço justo ou um preço até com desconto, dependendo do fundo aí que você escolher. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para você que às vezes você está investindo em fundos imobiliários ou está procurando saber mais sobre fundos imobiliários. Nesse momento, os fundos imobiliários de tijolo, mesmo com uma valorização aí de 10, 15, 18%, dependendo do fundo, ainda estão sendo negociados no seu preço justo, e para mim isso pode significar uma oportunidade. E aí você deve estar pensando, beleza, Lucas, eu já estava dando uma olhada aqui, eu já vi que realmente alguns fundos eles estão mais descontados em relação ao preço do valor patrimonial, mas por que isso está acontecendo? Eu separei algumas coisas aqui para você ficar por dentro e entender melhor o que realmente acontece no mercado. A primeira coisa, que era um assunto aí que estava em alta e muita gente estava acompanhando, era isso aqui: tributação dos dividendos dos FIIs, que era aquela nova proposta que foi enviado para a Câmara, onde os fundos imobiliários poderiam ser tributados em seus aluguéis. Para quem não sabe, hoje você recebe aluguéis dos fundos imobiliários mensalmente, você não paga imposto de renda por isso. Então tava um fantasma permeando aí o mercado, porque poderia ser que os fundos imobiliários fossem taxados e aí o governo ia abocanhar um pedacinho ali dos seus rendimentos. Mas olha só essa notícia: tributação dos dividendos dos FIIs, fantasma está superada, afirma o professor Baroni. No final do mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que prevê a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior, a PL das offshore, então muita gente estava acompanhando isso. Só que de acordo com a proposta do relator, o benefício só será concedido para fundos com pelo menos 100 cotistas. Atualmente o limite era de 50 investidores. O que acontecia aqui? Tinha muita gente, muitos investidores grandes, muitas pessoas que tinham muito dinheiro, que para burlar um pouco ou fugir dessas tributações,
ações, elas investiam esse dinheiro em alguns fundos de investimento para conseguir escapar do imposto. E agora o governo, de olho em tudo isso, olhou isso aqui e falou: não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso aumentar o número de cotistas para que realmente seja isento de imposto de renda. Então tinha muitos fundos pequenos que concentrava uma grande quantia de patrimônio somente para as pessoas fugirem do imposto de renda. Eu não tô falando aqui, tá, que eu sou a favor ou que eu sou contra isso, tá? Isso aqui seria um assunto para um outro vídeo, mas o governo foi lá e decidiu que agora, ao invés de terem fundos com menos de 50 cotistas que iriam pagar o imposto de renda, agora isso aí aumentou. Então fundos que têm até 100 cotistas também vão precisar pagar o imposto, e aqui já tá escrito, ó, considerando o piso proposto, pelo menos 127 fundos teriam os rendimentos tributados, aponta um estudo do Infomani. Isso aqui não é pra gente, tá? A maioria aqui dos investidores que estão acompanhando esse vídeo aqui, que investem em MXRF11, CPTS11, HGLG11, esses são fundos que têm aí mais de 20, 30, 100 mil cotistas. Essa regra aqui, ela podia sim revalar nos fundos imobiliários, até tem muita gente que ainda tá com medo de algum momento isso aí acabar resvalando aí nos fundos imobiliários de modo geral, mas por enquanto esse fantasma ele passou e a regra só vai valer para os fundos que têm até 100 cotistas. Então isso aqui era um dos pontos que estavam fazendo muita gente sair dos fundos imobiliários, o medo de uma nova tributação. Que é o que eu sempre falo para vocês, galera. Não adianta você ficar investindo somente com base nas notícias, senão você entra no momento que está em alta e você sai no momento que está em queda, porque você fica todo momento oscilando e investindo com base nos noticiários. E aí, como a gente viu, essa tributação passou por alguns fundos, basicamente aí 127 fundos, mas não vai ser para os fundos de modo geral. Então isso aí não afeta diretamente aí os aluguéis do fundo que você recebe. Afeta de alguma forma, tá? Porque tem alguns fundos de fundos, tem vários tipos de fundos grandes que investem em cotas desses fundos aqui que foram tributados, mas não é algo que generalizou para todos os fundos. Então isso aqui foi uma coisa que passou, mas muita gente estava saindo dos fundos imobiliários por conta disso. Um outro ponto aqui, a Selic ela caiu mais uma vez, e por mais que isso seja bom para a economia de modo geral, ela ficou por muito tempo em 13,75. Então a gente viu vários fundos tomando calotes de algumas empresas, e isso aí aumentava o risco de crédito. Então, por consequência de vários fundos aí como DEVA11, HCTR11, VSLH11, vários fundos que tiveram problemas em alguns CRIs, muita gente deixou de investir em fundos imobiliários por medo de investir em fundos imobiliários, a taxa Selic continuar alta e esses fundos tomarem calote. Então a gente sabe que a Selic caiu, está em 12,25, mas ainda continua alta. Enquanto a Selic estiver alta, isso aí ainda tira a atratividade de alguns fundos imobiliários ou de alguns investidores que preferem ficar na renda fixa do que correr riscos investindo em ativos de renda variável. Então esse é um ponto. Segundo ponto é que a Selic diminuindo aqui, mas aumentando lá nos Estados Unidos, onde o Fed ainda não se prontificou se realmente vai aumentar as taxas de juros, o que provavelmente pode acontecer em algum momento, eles ainda não conseguiram controlar a inflação. Quando a gente tem uma Selic caindo aqui e uma taxa de juros aumentando lá, existe a fuga de capital, onde os investidores estrangeiros preferem deixar o dinheiro lá com uma rentabilidade garantida do que correndo risco aqui no Brasil, onde a taxa de juros está diminuindo. Então, só por conta disso, já acontece a fuga de capital. Vários investidores estrangeiros, que são boa parte aí dos investidores da nossa Bolsa de Valores, eles tiram o dinheiro aqui do Brasil e investem lá nos Estados Unidos, e aí o mundo inteiro faz isso e também o dinheiro sai aqui da Bolsa Brasileira. E um ponto aqui também que a gente não pode deixar de mencionar é que a guerra, o conflito que está acontecendo lá entre Estados Unidos e Palestina afeta o mundo todo, porque todo o mundo ele funciona em cadeia. Então o que acontece lá afeta diretamente o preço do petróleo, o petróleo subindo aumenta a inflação, e a inflação aumentando não tem como diminuir as taxas de juros. Se não diminuir as taxas de juros, os fundos imobiliários ou as ações também não sobem. Então é algo que você vê, acontece lá em outro país, impacta a cadeia produtiva inteira de vários países, e isso gera medo, gera incerteza, gera fuga de capital e acaba afetando diretamente o preço dos ativos. Então, de forma resumida, eu vi que esse vídeo aqui já ficou bem grande, mas para você que ficou aqui até o final. Por que os fundos imobiliários estão caindo? Existe uma série de fatores. Dentre eles, o medo da tributação, uma Selic que mesmo caindo ainda está alta, altas taxas de juros nos Estados Unidos, o que acontece é a fuga de capital, e medo dos investidores, incertezas no mundo todo devido às guerras que estão acontecendo. Isso tudo gera medo, gera incerteza, existe fuga de capital. Consequentemente, o preço dos fundos imobiliários e das ações
também diminui. E pra gente finalizar, só um ponto positivo aqui que eu fiquei muito feliz de ver essa notícia. Fundos imobiliários ganham mais de 400 mil investidores em 2023 e patrimônio líquido dos fundos também cresce. É por isso que o governo também não deve taxar os fundos imobiliários, porque como vocês podem ver aqui embaixo nessa matéria, 75% da participação dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas, igual eu e você, não são mega grandes investidores ou fundos de investimentos. Somos pessoas como nós que estamos trabalhando, estamos investindo o nosso dinheiro, comprando cotas, focando na renda mensal e na construção da nossa liberdade financeira. Então, sinceramente, a minha opinião, não faz sentido nenhum taxar os fundos imobiliários, porque até a arrecadação que teria em cima dessa tributação seria mínima em relação à abrangência que o mercado de capitais tem em relação aos investimentos e também toda a cadeia produtiva. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está potencializando aquela empresa que você faz uma compra, aquela empresa logística que leva o produto até o consumidor final. Cara, você está colocando o seu dinheiro e distribuindo em várias frentes que geram muitos empregos. Então, se o governo fosse lá e taxasse isso agora, primeiro que seria uma medida totalmente impopulista, segundo que isso aí tiraria muita atratividade do investimento em fundos imobiliários, que alimenta ali uma grande cadeia produtiva, gerando milhões de empregos. Por hoje é só, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre por que os fundos imobiliários estão caindo, onde eu estou identificando algumas janelas de oportunidade. Eu vou deixar para vocês aqui mais 2 vídeos onde eu falo sobre como analisar ações para você identificar boas oportunidades e também outro sobre como investir em fundos imobiliários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te aguardo até o próximo vídeo.